Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de fechar durante 5 semanas seguidas em alta frente ao real, passando do patamar dos R$ 3,30, hoje o dólar comercial abre esta semana em queda frente ao real. No exterior, há menos temores sobre uma possível guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A expectativa agora é de um acordo entre as duas maiores economias do mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Tribunal Regional Federal negou o recurso pedido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso ainda do triplex do Guarujá. Agora, Lula tem 12 dias para apresentar um novo recurso. A queda do dólar nesta segunda-feira diante do real é de quase 0,5%, 0,42% de queda para a moeda norte-americana, que com isso é cotada aos R$ 3,30 mais 50. Dólar em queda, índice Bovespa em alta neste primeiro dia da semana. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo avança 0,84% para os 85.087 pontos. Ele já avança menos do que no início da manhã de hoje, quando a alta era mais acentuada. Depois passou a cair um pouco por causa da cautela do afastamento do ministro Henrique Meirelles da Fazenda para a candidatura ao Planalto, mas ainda assim se manteve no cenário positivo o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que tem essa alta então próxima de 1% na primeira sessão eletrônica desta semana. Entre as ações no lado positivo do índice Bovespa hoje aparecem principalmente as ações da Eletrobras com forte alta. E o mercado financeiro reduziu pela 8ª semana seguida a projeção para a inflação em 2018. Os detalhes do Boletim Focus você acompanha agora com o repórter Odacil Canepa da Capital Federal. O índice caiu de 3,63% para 3,57%, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira. A projeção segue abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. O mercado não espera por mais cortes de juros este ano. De acordo com os economistas, a Selic encerra 2018 em 6,50% e deve subir no ano que vem para 8% ao ano. A estimativa do mercado financeiro para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, neste ano, subiu levemente de 2,83% para 2,89%. A economia brasileira deve crescer 3% em 2019, segundo o Banco Central. Odacil Canepa para o SBA. A colheita do arroz no Rio Grande do Sul, principal produtor do cereal no Brasil, está em 23,6%. Ou seja, são 253 mil hectares de um total de mais de 1 milhão de hectares. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de arroz do estado gaúcho, vem aí Juliana Rezende com as informações da Somar Meteorologia. Juliana. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos dias voltou a chover, especialmente no Rio Grande do Sul. Foi a passagem de uma frente fria que trouxe novos episódios de chuva. Isso aumentou bastante a disponibilidade hídrica do solo, tanto que agora as condições hídricas do Rio Grande do Sul já passam até de 90% nas áreas mais ao norte do estado. Essas pancadas de chuvas mais fortes acabaram garantindo alguns transtornos em relação ao andamento da colheita do arroz, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina. Para os próximos dias, tem previsão de chuva ainda na região sul. A passagem dessa frente fria pela costa da região ainda segue aumentando condições para instabilidades no sul do país. As chuvas mais fortes acontecem entre Santa Catarina, Norte Gaúcho e também o estado do Paraná. Tem risco para pancadas que acabam causando volumes que superam até 30 milímetros em apenas 5 dias. Essas chuvas mais significativas também seguem acontecendo na região centro-oeste. Diferente dessa condição, o estado de Minas Gerais garante tempo firme ao longo dos próximos períodos. No decorrer da segunda semana, esse tempo mais seco agora de Minas Gerais já perde força, volta a chover na região, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. Conforme o sistema frontal acaba avançando pela costa da região sul em direção à costa da região sudeste, aumenta condições para pancadas de chuva na faixa leste do estado de São Paulo. E dessa vez, ainda segue chovendo de maneira mais significativa na região centro-oeste. Durante o terceiro e último período, as instabilidades vão ganhar muita intensidade nas áreas mais ao norte do país. E aí, as instabilidades perdem força nas áreas mais ao sul. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chuva fraca e mal distribuída.
tanto que o tempo mais seco até volta para dominar por alguns momentos. Então, durante as próximas semanas, com as instabilidades perdendo intensidade na região sul, o cenário agora é mais otimista para o andamento da colheita de arroz, tanto no estado gaúcho como também no estado catarinense. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais, Juliana. E enquanto o cenário para o tempo, para as previsões climáticas, é otimista para os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, os preços não estão tão otimistas assim. No indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da saca de 50 quilos no estado gaúcho aparece por R$ 34,96. É uma queda de quase 1% no levantamento diário e na comparação de sexta para quinta-feira e de 0,34% no acumulado do mês de março. Os preços do arroz vêm caindo bastante no mercado físico brasileiro e agora em março, infelizmente, o cenário não é diferente, continuam em queda. E daqui a pouquinho, logo depois do Mercado do Campo, tem o programa Pecuária BR, direto da redação de Campo Grande, a Renata Ferreira traz os destaques de hoje. Olá, Renata. Olá, Sara. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, entre os destaques do Pecuária BR de hoje está uma boa notícia para os produtores de leite de Mato Grosso do Sul. É que o valor do produto teve valorização agora no mês de março. Outro destaque do programa é sobre os embarques de carne suína brasileira, que devem aumentar aí para a China. E as imagens e informações da primeira venda de sêmen da Semex Brasil, que será transmitida às 8h30 horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. O Pecuária BR começa às 18 horas horário de Brasília, depois do Mercado do Campo. Até lá, espero você. Até lá, Renata, obrigada. E o assunto por aqui agora é o mercado do café, que vem sendo bastante pressionado nos últimos dias. O café que registra alta hoje é o Arábica, em Nova York, assim como o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Eu vou começar destacando o café Arábica em Nova York, que tem uma alta de 0,81% nos contratos com vencimento em maio. Com isso, o vencimento vai para $1,18 por libra-peso nos últimos negócios. Os contratos com entrega em julho aparecem por $1,20 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em setembro aparecem por $1,22 por libra-peso. A alta é influenciada principalmente pelas compras de oportunidades para o café Arábica. Café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, também segue esse movimento positivo, especialmente para o contrato de março, que hoje registra uma alta de quase 2,5%. A gente não tem ele no ajuste atual, mas a gente tem aqui o ajuste anterior, onde a saca aparecia por $139,65 e nos últimos negócios aparece por $143 para o contrato com entrega em março. Contratos com entrega em maio avançam quase 1% para $142,70 a saca. Contratos com entrega em julho têm alta de 0,8% para $138,60 a saca no ajuste atual e contratos com entrega em setembro registram uma alta de 0,69% para $146,90 a saca no ajuste atual, caindo para $146,45 nos últimos negócios. Café Robusta na Bolsa Futura de Londres registra queda nos principais contratos mais próximos, influenciado principalmente pela desvalorização do petróleo no exterior. De olho na tela, contratos com entrega em março em queda de 0,28%, recuando para $1.736 a tonelada. Os contratos com entrega em maio têm queda de 0,11% para $1.688 a tonelada, enquanto os contratos com entrega em julho recuam 0,34% para $1.715 a tonelada. Os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, aparecem hoje por $1.716 a tonelada nos últimos negócios, falando aí do café Robusta na Bolsa Futura de Londres. E você vai ver depois do intervalo como se comporta o mercado futuro da soja e do milho, na primeira sessão eletrônica desta segunda-feira em Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Não saia daí.
Mercado do Campo está de volta, falando sempre ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 47 minutos, horário de Brasília. E o excesso de umidade está atrapalhando o escoamento de grãos no centro-norte do país. Para saber como é que fica o tempo lá nos próximos dias, vem aí mais uma vez Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Episódios de chuvas fortes na região norte vêm mantendo o solo até com excesso de umidade. Os índices agora alcançam 90% nas áreas em rosa, acabam alcançando até 100% nas áreas mais claras do mapa. Esse excesso de umidade do solo prejudica especialmente o escoamento de grãos na região. E para os próximos dias não vai ser diferente. Tem risco ainda para chuva forte, dessa vez de maneira bastante abrangente na região norte e somente nas áreas mais ao norte da região nordeste. O volume de água segue elevado, podendo até alcançar 100 milímetros entre o Maranhão e Piauí e 70 milímetros na maior parte da região norte. Durante a segunda semana, entre os dias 1º e 5 de abril, a chuva forte ainda segue atuando na região norte. Dessa vez fica mais localizada. Entre o Amazonas e o Pará, os acumulados podem ainda passar de 100 milímetros, alcançar até 130 milímetros. Então a chuva segue intensa e persistente na região norte. E durante o terceiro período, até o dia 10 de abril, tem chuva forte na maior parte da região norte e também no interior do Nordeste também volta a chover com um pouco mais de intensidade. Então na região norte segue chovendo de maneira forte e também frequente na região. O excesso de umidade do solo pode ainda prejudicar especialmente o escoamento de grãos na região norte. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E com as indefinições sobre o volume do milho segunda safra aqui no Brasil, os preços devem se manter em patamares altos, mas não mais naquele patamar de R$ 43,00 a saca, como a gente chegou a ver agora este ano. É o que diz a especialista em mercado agropecuário Lígia Pimentel, que veio até a Bolsa de Valores conversar com o jornalista Walter Puga Júnior. Vamos ouvir o que ela disse. Lígia, é sempre um prazer recebê-la aqui. Você faz parte já daquele grupo de entrevistados do SBA que constantemente participa dos nossos programas. Mas hoje vamos falar um pouco de agricultura. Você é especialista em pecuária de corte, trabalha com pecuária, trabalhando com outras proteínas, mas acompanha produção agrícola. Milho tem preço forte e alta, recentemente uma leve baixa. Os preços do milho tendem a subir? A gente tende a ter preços firmes do milho, pelo menos até um esclarecimento melhor sobre a colheita da safrinha, né, Puga? Então a gente tem, por exemplo, dentro do Centro-Sul, a gente tem 35% colhidos já frente a uma média histórica aí de últimos 5 anos de 45%. Então isso mostra que nós estamos aí atrasados e acaba deixando aí uma pressão sobre o que tem disponível no mercado para consumo, né? Então, a gente tem um mercado pressionado que não tende a mudar muito fortemente aí no curto prazo, não. O que a gente tem, por exemplo, vem muita gente perguntar sobre a expectativa de o milho voltar para os patamares do começo de fevereiro, que foi uma forte alta aí do começo de fevereiro para cá. E a gente não tem tantas esperanças disso voltar para aqueles patamares por enquanto, não, né? Mas se a gente conseguir fazer um avanço dessa colheita mais ágil aí nas próximas semanas, a gente pode reverter um pouquinho esse cenário, não de maneira muito forte. Então nós temos um cenário esse ano de milho um pouco mais pressionado. Temos uma boa demanda para vir por aí. Como eu te falei, a gente está meio atrasadinho na colheita, acaba criando uma pressão. Então a gente tem um cenário um pouquinho mais complicado para esse ano, para quem precisa do cereal para fazer aí sua produção. Para trabalhar com proteína animal, soja, milho são fundamentais, ajudam, lógico, esse trabalho e pesam muito no custo. Custo de produção, segundo o CPEA, tem vindo em alta. Essa alta para o custo de produção em geral, inclusive suplementação mineral, tende a continuar esse ano? Tende a continuar um pouquinho mais firme também, né? Pela parte nutricional que entra aí bem forte. Se a gente comparar os preços do final do ano passado ou do começo do ano com esse ano, último semestre com o primeiro semestre ou o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, você vai ver aí que tem uma pressão muito forte dentro da participação dos grãos no custo de produção. E fora isso, a gente tem uma pressão um pouquinho mais acelerada aí por conta do dólar, que agora está começando a carregar na cotação. Então entra o dólar aí também forçando um pouquinho a questão dos minerais, maquinário, né, atrapalhando aí nos cálculos de depreciação. Então tudo isso que entra dólar na composição começa a pegar mais pressão a partir de agora, junta com a pressão nutricional,
reajuste de salários que acontece no começo do ano e dentro da composição total de custo de produção a gente acaba verificando aí uma pressão um pouco maior, apesar da inflação, o modo geral, está baixa. Agora vamos falar para o produtor de milho, qual é a perspectiva que ele tem olhando para a pecuária. Você é uma especialista em pecuária. Produtor de milho que nos acompanha agora, mercado consumidor de milho no Brasil tende a ser a pecuária e a proteína animal, produtores de proteína animal tendem a consumir mais milho no país? Olha, Pulga, dentro da pecuária de corte, sim, a gente está vendo aí uma ampliação novamente do volume de animais confinados para 2018, como resultado aí de uma questão estratégica de manejo de pastagens, né? A gente sabe que a pressão de custos vem aumentando aí na última década em um ritmo muito mais acelerado, isso acaba tirando os ineficientes, forçando aí os eficientes a implantar tecnologia, e tecnologia é aceleração de engorda. Aceleração de engorda é os de milho. Então, assim, esse ano vai seguir na mesma linha. No ano passado ficou muito confusa essa projeção por conta de todas as intempéries aí que a gente enfrentou dentro do mercado, grandes incertezas, nenhum precedente em relação ao que a gente viveu antes para entender como ia se desenrolar, né, os grandes eventos aí de 2017. 2018 um pouquinho mais calmo aparentemente. Então, assim, acreditamos que os investimentos eles devem se manter, principalmente porque, apesar de ter apertado um pouquinho agora, nas últimas 2 semanas, preço do boi caindo, preço do milho subindo, a gente ainda tem possibilidade de margem. Então, isso deve manter os investimentos dentro da pecuária de corte, deve manter aí o consumo do milho ainda em alta. O que a gente vê como um problema para o vendedor de milho, para o produtor de milho, dentro da demanda, do cenário de demanda, é a questão da indústria do frango, né? O reajuste para baixo da produção de frango como resposta a preços piores, ele diminui a demanda. E o frango a gente sabe que vem tirando uma fatia grande da produção de milho internamente. Então isso que a gente tem em relação ao problema para escoar a carne de frango para o mercado internacional, que eu imagino que deva se reverter aí relativamente rápido, porque a gente tira como base do que aconteceu com a carne de bovina no ano passado, deve trazer seus efeitos aí nos próximos meses enquanto isso não acontece. E se não acontecer, se tivermos maiores complicações, fica mais difícil ainda escoar essa produção dentro da produção de milho dentro da de frango, né? Então nós temos aí uma complicação a mais dentro do cenário de consumo de milho aí interno focado na indústria de frango. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel. Lígia Pimentel é especialista, né? Muito conhecida no mercado de pecuária. Portanto, acompanha a produção agrícola que se destina, né, a quem trabalha com pecuária. Cuidado, produtor, de olho na informação. A Lígia já deu umas dicas. Daqui para frente, de olho no que vai ocorrer, porque pode ocorrer uma pressão sobre o mercado de milho. Passamos o recado? Passamos o recado, é isso aí. Agradeço a sua presença aqui, Lígia. Obrigada. Voltamos ao programa. E hoje os futuros do milho apresentam preços mais altos aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos mais próximos registram altas aí que variam entre 0,27% e 0,56% no caso do contrato de maio, que aparece por R$ 37,97 a saca no ajuste atual, com mais uma alta aí nos últimos negócios. Com a valorização de 0,27%, o contrato de julho vai para R$ 36,78 a saca e os contratos com entrega em setembro, que não tem nenhuma variação na sessão de hoje, permanecem aí com o valor de R$ 34,55 a saca no ajuste atual, com uma queda para R$ 34,44 nos últimos negócios. Milho em alta na Bolsa de Valores de São Paulo e em queda na Bolsa Futura de Chicago, por causa de uma menor demanda pelo milho dos Estados Unidos. Os contratos com entrega em maio registram recuo de 0,87% para $3,74 por bushel. Contratos com entrega em julho registram queda de 0,84% para $3,82 por bushel. E os contratos com entrega em setembro têm queda de 0,76%, recuando para $3,89 por bushel. E à espera do novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, começar com Chicago, a soja opera em queda hoje na Bolsa de Chicago. As perdas elas são limitadas
justamente pela situação na Argentina, que deve ter uma quebra na safra, como a gente já falou várias vezes aqui no mercado do campo. Teve chuva lá durante o fim de semana, mas as chuvas foram consideradas fracas, então isso segue ainda servindo como um fator altista para a soja em Chicago, para a soja no mundo. Mas hoje os preços ficam mais baixos na Bolsa de Chicago na primeira sessão eletrônica da semana, com uma expectativa aí pelo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os contratos com entrega em maio e julho recuam 0,26%. O de maio vai para $10,25 por bushel, enquanto os contratos com entrega em julho aparecem por $10,36 por bushel. Já os contratos com entrega em agosto registram queda de 0,21% para $10,39 por bushel. Agora sim, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também operando com preços mais baixos na primeira sessão da semana. Os contratos com entrega em maio têm recuo de quase 0,5% para $22,60 a saca no ajuste atual. Os contratos com entrega em julho têm queda de 0,39% para $22,85 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm uma leve queda de 0,04% para $22,71 a saca. Soja em queda, portanto, nesta segunda-feira, tanto em Chicago quanto aqui na B3 em São Paulo. Com isso, o Mercado do Campo de hoje se despede por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Renata Ferreira e Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.